Hoje temos um convidado muito especial aqui no Dois Dedos de Prosa. É o grande escritor, romancista, professor baiano, Antônio Torres, membro da Academia Brasileira de Letras, Chevalier du Genre de Lettres pelo governo da França. E, apesar de eu dizer que sou amigo dele, eu não sei se ele é meu amigo, mas eu acho que é. E para 321 mil inscritos, é uma alegria muito grande receber um escritor do porte e da simpatia e da competência de Antônio Torres. Isso aí, senhor Antônio, como é que estão as coisas aí em Itaipava? Também, melhor agora, falando com você tão bem-humorado, nesse tempo sisudo, isso é uma bênção. Gostei do seu senso de humor de cara. Somos amigos, sim, e Há muito vamos em tempo. frente. Pois então, Antônio Torres, nosso personagem do Dois Dedos de Prosa, nasceu numa cidade chamada Junco. Lá na Paraíba também tem uma cidade chamada Junco. A minha mulher, que é essa senhora que está comigo aqui nesse quadro aqui, do Ciro, né? Uma gravura do Ciro, a xilogravura, passou a infância lá. E eu cruzei muito o Junco, eu estudo, mas era o Junco da Paraíba, quase Rio Grande do Norte, no Seridó. Não tinha. Lá perto nasceu Adonis Alves de Oliveira. Você lembra de Adonis, Torres? Meu irmão, meu irmão. Querido, grande crítico de Moramos música. juntos na Barão de Limeira. Barão de Limeira. Você trabalhava na última hora e ele na Folha, não é isso? Não, ele trabalhou na última hora também. Ele era Depois um é que ele grande foi para a repórter Folha. musical. Ele é primo da Isabel, a minha mulher. Ah, que maravilha! O O... Adonis, eu tenho muita saudade dele, é um grande companheiro. Né? Então, eu conheci o Adonis quando eu cheguei aqui em São Paulo, em 1970, através da mulher dele, que trabalhava no arquivo da Folha, a Heloísa. E hoje eu conheço os filhos e tal, mas foi um querido amigo. A Isabel, inclusive, chegou a conviver quando a gente se casou e teve. A gente foi numa sessão no bar que não existe mais, foi derrubado agora, tem um supermercado no lugar, que era um bar em homenagem ao Nelson Gonçalves, feito pela filha dele, Lilian, que você também deve ter conhecido, né? Da rainha da boemia aqui de São Paulo, Lilian Gonçalves. Mas saudade do Adonis com saudade do Adonis e com saudade do Audálio, outro com A também, que trabalhou também com... Outro irmão, Audálio. Antônio Torres. É que nós vamos começar aqui querendo saber o seguinte. Rapaz, quem diabo é Sátiro Dias, hein? Puxa vida, eu me fazia essa pergunta até ler um pouco da história dele num livro do Martinho da Vila, o grande Martinho da Vila. Sátiro Dias era um médico baiano, foi um médico baiano, que foi para a Guerra do Paraguai, fez um trabalho tão bom que Dom Pedro II resolveu premiá-lo como presidente, primeiro das províncias do Pará, depois do Maranhão e do Ceará. E no Ceará, li isso no Martinho da Vila e fiquei cheio de orgulho de ter nascido numa cidade com o nome dele. No Ceará, ele teria libertado os escravos por lá 4 anos antes da primeira Isabel, da princesa Isabel, 4 anos antes da abolição. Então, Sátiro Dias foi essa figura. Ele nasceu no município de Iambupe, que é o mesmo município onde eu nasci. O Junco era um distrito de Iambupe, passou a se chamar Sátiro Dias em 1927. Só que o povo não chamava de Sátiro Dias, continuou chamando de Junco, até o distrito se tornar independente do município de Iambupe, isso em 1958. E eu fui lá e me empurraram para cima de um palanque para fazer um discurso nesse dia, num dia de agosto de 1958. Em 1958, eu tinha 7 anos de idade
E nós, lá no sertão da Paraíba e do Rio Grande do Norte, sofremos uma das maiores secas da história, né? Uma seca muito famosa. Vi muita gente morrendo na rua, uma experiência terrível. Eu tinha 7 aninhos, né? E o Antônio já estava discursando. Eu também fui um orador precoce, eu falei no dia do 50 aniversário da banda de música de Uiraúna, onde eu nasci, mas não tinha o talento aí do nosso querido Antônio. Antônio, agora que você falou no Sátiro Dias e nos esclareceu essa coisa maravilhosa, a honra e o orgulho de um tempo em que o Brasil tinha um governante que prestigiava os médicos e não que os sabotava, como acontece hoje, me conte aí um pouco, então, o seguinte: a origem da sua família, dos seus pais, eles são lá mesmo onde o Junco fica onde? Situando dentro da Bahia. Como eu disse a você, o Junco era um distrito de Inhambupe. Quando eu nasci, era um povoado. E nasci na roça, né? Todo mundo pertinho do povoado, mas na roça, né? Meu pai era um lavrador e minha mãe era uma dona de casa e gostava muito de costurar. Até hoje, minha mãe está com mais de 100 anos, já passou dos 100 anos, e não quer saber de ir embora, não. Está gostando muito dessa vida, está gostando muito dessa vida, né? É uma maravilha. Ter uma mãe com 100 anos é realmente uma benção. E é uma gente muito simples e tal, mas um povo. Aquela região era uma região agrária e ágrafa, hoje já não é tão assim, né? Mas era uma região povoada por contadores de histórias, o que me ajudou muito na vida, né? Depois apareceu a escola, na era do Otávio Mangabeira, governador do estado da Bahia, um homem de letras, e que fez um secretariado para ninguém botar defeito. E o secretário da Educação se chamava Anísio Teixeira. Pelo amor de Deus! O maior educador do Brasil. Esse senhor, Anísio Teixeira, ou por outra, eu devo a esse senhor Anísio Teixeira estar sendo entrevistado por você aqui hoje, né? Devo a esse senhor Anísio Teixeira ser hoje membro de 4 academias: a brasileira, fundada por Machado de Assis, e ocupando a cadeira que pertenceu ao próprio Machado e ao Otávio Mangabeira e a Jorge Amado, que foi quem sucedeu ao Otávio Mangabeira, né? E pertencer à Academia de Letras da Bahia, à Academia de Letras Petropolitana de Letras e ser sócio correspondente lusófono na classe de letras da Academia de Ciências de Lisboa. Obrigado, Anísio Teixeira, por ter existido, por ter levado a escola a todos os cafundós da Bahia, inclusive àquele mundo agrário e ágrafo no qual eu vivia. E quando a escola chegou, mudou tudo. Foi na escola que eu descobri o mundo. E cá estou, trazendo essa história, para contar essa história. Anísio Teixeira é o inventor da escola pública no Brasil. Anísio Teixeira, graças a Deus, foi esquecido pela direita canalha que manda no Brasil hoje, que só pensa no Paulo Freire como símbolo da educação comunista e tal, esquece o grande papel do Anísio Teixeira. O Anísio Teixeira, inclusive, pode ter sido vítima da ditadura. O Anísio Teixeira foi, se eu não me engano, pediu o voto do Aurélio Buarque de Holanda para a Academia Brasileira. É verdade, é verdade. E foi encontrado morto no dia seguinte no posto do elevador. Não se sabe se foi um acidente ou se foi um atentado. Até hoje esse assunto não foi esclarecido. De qualquer maneira, era um gênio internacional, quer dizer, não era um gênio apenas brasileiro, assim como também foi o Paulo Freire, e tem uma história marcante que entra também na biografia do Antônio Torres, né? Mas parece que quem teve uma grande influência na sua vocação literária foi a sua professora da escola que o Anísio Teixeira criou lá em Sátiro Dias, né?
duas professoras, porque primeiro foi a professora Serafina. Ela tinha um método maravilhoso. Era aquela história, aquela escola risonha e franca, com leitura em voz alta todo dia, cantação de hinos patrióticos. E no primeiro 7 de setembro ela me pôs num palco para recitar Castro Alves, né? E aí fez minha cabeça essa coisa da poesia, do Castro Alves, Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu, e por aí vai, Olavo Bilac, né? Tudo isso fez a minha cabeça de cara, já assim no primeiro ano de escola. E depois chegou a professora Tereza para inaugurar o prédio da escola rural, que ficava um pouquinho mais perto da roça, das roças, né? E aí a professora Serafina disse para ela levar os meninos. Ela ficou com as meninas. Então as meninas ficaram com uma professora e os meninos com outra. O que foi muito triste para nós, assim, para ir para uma escola só de meninos, que graça teria? Não sentar ao lado de uma menina e tal, pedir um lápis emprestado, tocar na mão dela, aquela coisa. Mas, quando chegamos lá, a professora abriu as janelas do prédio, pôs um livrinho em cima da mesa, botou toda a turma em fila, abriu o livro e mandava a gente ler um pedaço. Para mim, caiu o começo de Iracema, porque o livro se chamava Seleto Escolar, tinha contos, poemas, crônicas e trechos de romances. E para mim, caiu a primeira página do Iracema. Ah, que viagem maravilhosa! Porque, na verdade, é um poema em prosa, né? Imagina um garoto que vivia num lugar onde nem rio havia, ler um texto assim: verdes mares bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia na fronde da Canaúba. Danei a sonhar com o mar. E o que quer uma jandaia, o que quer uma carnaúba? E aí, meu amigo, já está aqui a primeira lição do quanto uma leitura pode nos fazer viajar. Já naquela infância, eu peguei os verdes mares bravios a caminho do Ceará para saber o que era uma jandaia, o que era uma carnaúba. Que maravilha. O Alencar, também uma figura, Zé de Alencar, autor de Iracema, um dos meus livros marcantes, né? Um livro marcante da minha vida também pelo seu acento poético. Eu, como ali também no Seminário Redentorista de Campina Grande, As Minas de Prata, um romance de aventura maravilhoso, que eu sonhava com aquilo, ao lado dos livros do Karl May, né? Um alemão que, sem sair da aldeia, viajou pelo mundo, né? O meu primeiro contato com Castro Alves foi feito com minha mãe, que era professora, mas não exercia a função, nas noites de calor do sertão, nos reunia na calçada e dizia de cor o Navio Negreiro, que até hoje eu venero como o maior poema da língua portuguesa brasileira, galaico-portuguesa brasileira. Estandarte que a luz do sol encerra, as promessas da esperança, né, seu Antônio? E o seu Antônio também, incentivado pela professora Serafina e pela professora Tereza, ia lá dizer Castro Alves nas praças, numa praça lá de Sátiro Dias, não é isso? Na sua infância ainda? Sim. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, as promessas divinas da esperança. Ó tu, que foste hasteado da ponta dos heróis da lança, antes te houveram roto da batalha, que servires a um povo de montanha. Que maravilha, um cara com 20 e poucos anos escreveu uma coisa tão linda como essa, né, seu Antônio? Teu conterrâneo, né? Era um gênio, um gênio absoluto. E aí, mas você também tinha
era praticante do latim, você falava a língua do Império Romano também? Quem era o padre lá que você ajudava? Sátiro Dias. Eu apanhei muito, mas aprendi a ajudar a rezar a missa, né? Era o padre Edson, e aprendi. Até tem uma história que eu posso te contar Conta aí. que é bem humorada. Quando eu participei do júri que deu o Prêmio Camões para o Saramago. Estava em Lisboa, a parte do Brasil era o Afonso Romano de Santana, o Márcio Souza e eu. E éramos 6, jurados, 3 portugueses e 3 brasileiros. E a bancada brasileira foi quem propôs o nome do Saramago, levou 5 minutos, foi aprovado em 5 minutos. E toca todo mundo ligar para o Saramago, na ilha espanhola dele lá, e quando chegou a minha vez, o Saramago disse assim: Antônio, estou a me sentir no altar de Deus. Eu disse: tu, Zé, um comunista se sentir no altar de Deus? Ele disse: então ouça. Aí cantei para ele: Introiba do altar de Deus. Adidré, eletrifica de juventude em mel. Aí ele disse: opa, tu sabes? Eu disse: sei. Ele disse: como sabes? Eu disse: eu fui sacristão, Zé. Eu fui sacristão. Coroinha. Coroinha. Em que você também... E você também foi precursor de Fernanda Montenegro, né? Você não escrevia cartas? Aí eu falei para Fernanda um dia: Fernanda, Dora sou eu. Falei, Walter Salles. Eu disse: Walter, Dora sou eu. Só que eu não cobrava para escrever as cartas, né? Essa é Você uma escrevia parte... de graça. Essa foi uma parte bonita da minha formação, porque quando eu fui para a escola, começou a correr no povoado que havia um menino ali que tinha aprendido a ler e escrever muito depressa. E um dia eu estou chegando numa segunda-feira para a feira e tem um rapaz no beco à minha espera com um lápis na mão e uma folha de papel. E me contou uma história, né? Uma história emocionante, que ele estava apaixonado por uma vizinha minha, mas não tinha coragem de dizer isso para ela e nem sabia escrever. E ele me pediu se eu podia escrever para ela. Aí eu pedi para ele contar tudo o que ele sentia e fui passando para o papel. E na segunda-feira seguinte, era a menina que recebeu a carta, que estava lá com a carta que eu mesmo havia escrito, para eu ler para ela e fazer a resposta. Essa coisa me tocava muito, né? Quer dizer, assim, de cara, criança. Você tinha quantos anos, Antônio? Devia ter uns 7 anos, 7 para 8 anos. Né? Aquilo me tocou muito. Agora, tem uma coisa, seu Zé. Foram os melhores direitos autorais da minha vida, os mais saborosos, porque eram pagos em guloseimas ali na feira, nas barracas da feira. Né? Arroz doce, rosário Galinha gorda. Galinha gorda. Manauê, né, sabe? Pão de ló. Era uma coisa Ai, que maravilha. Fantástico. Foi assim, aí surgindo um pedido de carta atrás do outro. Foi bonito isso, foi bonito. Você foi, de certa forma, afastado da vida eclesiástica pelo Papa João XXIII, com o Concílio Ecumênico II, que extinguiu o latim como a língua católica e adotando as línguas dos países. Aí você não seguiu o seu caminho latinista e aí seguiu o caminho da Dora, interpretada por Fernanda Montenegro no filme de Walter, o Central do Brasil. Salles. Walter Salles, filho do grande Walter, né? Embaixador. E então você saiu da vida eclesiástica e ingressou na vida do escriba, né? Mas antes de você ir para o romance,
você foi para a publicidade. Como é que você... Ou foi depois? Como é que foi? Como é que entrou a publicidade na sua vida? Não, primeiro foi o jornalismo, né? Eu fui para o Jornal da Bahia. Eu comecei no Jornal da Bahia, um jornal que tinha um escritor ficcionista e dramaturgo como redator-chefe, Ariovaldo Matos. Tinha o chefe de reportagem, era poeta e ficcionista e ensaísta, o João Carlos Teixeira Gomes, era o chefe de reportagem. O famoso E Pena de Aço. o Famoso Pena de Aço. Pena de Aço. E em um ano eles me prepararam para a vida e eu fui à luta. Peguei um avião e fui para São Paulo, querendo entrar na última hora, que eu lia lá na Bahia o jornal Última Hora e achava barato, era um jornal dinâmico, né? Aí, jovem, tinha assim, um aspecto menos sisudo que os outros. Né? Aí eu bati na porta lá, entrei e fiquei. Veja que tempo foi esse maravilhoso que eu peguei na vida. Você sair de Salvador e ir para São Paulo, levar horas e horas para atravessar aquele trânsito maluco do Vale do Anhangabaú e bater lá na porta, entrar e pedir emprego e conseguir. Né? Ariovaldo Matos. Foi outra grande escola, a última hora, porque já brilhava lá o Inácio Loyola Brandão, né? E tanta gente. Audálio Dantas. Não, o Audálio Não, não foi Audálio era do Cruzeiro. Ele já estava brilhando no Cruzeiro, ele já era chefe de redação do Cruzeiro, em São Paulo. Mas o seu primeiro professor, Ariovaldo Dantas, meu querido amigo, foi chefe da sucursal do Jornal do Brasil, quando eu trabalhei no Jornal do Brasil, lá na Bahia. E o Joca Pena de Aço. Não, eu acho que você está confundindo. Você está confundindo o Ariovaldo Matos com Floresvaldo Matos. É verdade, é verdade. Eu confundi. Que também, o Floresvaldo é um grande poeta. Um grande poeta mesmo. É membro da Academia de Letras da Bahia. Foi quem chefiou a sucursal, é verdade. E o Pena de Aço me foi apresentado pelo Antônio Lins, filho também de um baiano que você deve ter conhecido, Wilson Lins, que tinha a varanda. Não cheguei a conhecer, só de nome. Eu era leitor dele na tarde. Ele escrevia para a tarde. Eu gostava muito do que ele escrevia, mas não cheguei a conhecê-lo. O Antônio escreveu agora um livro sobre a varanda na casa dele, no Rio Vermelho, frequentada por Jorge Amado, Glauber Rocha. E o Antônio foi personagem aqui do Dois Dedos de Prosa, contando histórias engraçadíssimas das relações dele com Glauber Rocha, etc. Mas aí você chegou, companheiro de redação do Inácio de Loyola Brandão, hoje acadêmico como você, chefiado por um dos maiores jornalistas da história, Samuel Weiner. Em São Paulo, quem era mesmo que dirigia a redação aqui, Antônio? Quando eu entrei lá, era Josimar Moreira. O Josimar Moreira. Pernambucano. E o chefe de redação era o Múcio, outro pernambucano. Né? Múcio. Aí o Múcio foi dirigir a Última Hora do Recife, quando abriu em Recife, e para o lugar dele veio o Armindo Blanco. E quando o Josimar deixou a Última Hora, foi um carioca dirigir no lugar dele, que me escapa o nome agora, uma figura importante. Né? Mas era um jornal muito dinâmico, realmente, muito jovem, né? E você tinha uma liberdade de trabalho incrível. Né? Eu fazia esporte, mas publicava a matéria que eu queria. Eu me lembro assim, na área de teatro, de cinema, de literatura. Eu me lembro de uma capa fantástica que eu fiz com Solano Trindade, não sei se você chegou a conhecê-lo. Conheci bastante, morava no Embu. Ele que criou a comunidade artística do Embu. E ele dirigia o teatro popular, que era o Teatro do Negro em São Paulo, né? Sabe? E que ele criou também em Recife e no Rio de Janeiro. Foi uma figura importante, um poeta fortíssimo. Canto de negro dói, canto de negro mata, de negro é como couro de tambor. Quanto mais
quanto mais velho, mais zoada faz. Mais zoada faz. Zoada bem sertanejo, Quanto né? mais velho, mais zoada faz, né? Conheci Solano através, não sei se você conheceu, de um querido amigo meu, está lá em Brasília agora, Chico Dias. O Chico Dias, um rondoniense, ele trabalhou comigo na Folha e tal, e hoje está em Brasília. E ele que me apresentou, ele se dava muito com Solano, me apresentou o Solano, me levou ao Imbu, né? Realmente boa lembrança. Mas aí, o jornalismo influiu alguma coisa na tua literatura, Antônio? Totalmente, jornalismo e depois a publicidade, porque aí você, para entrar na sua pergunta, dar a resposta, eu estava na última hora, um dia tinha se transferido da primeira edição para a segunda, eu fechava a segunda edição e entrava às 7 horas da manhã e saía uma para fechar a segunda edição. E aí eu estava na redação, quando chegou uma menina e perguntou assim, era uma menina belga até que morava em São Paulo. Antônio, você não quer trabalhar em publicidade? Publicidade? Eu era de um tempo que achava que, como todos nós na redação, publicidade sujava o jornal. Publicidade é aquele negócio que vinha para atrapalhar a nossa reportagem. Você ia ter uma página e, de repente, o chefe da página dizia só tem um terço da página para você, só tem... Quer dizer, era uma coisa que a gente ficava muito pé da vida contra esse negócio da publicidade. Até o Fontoura entrar para a publicidade, né? Meu querido amigo, que também era do esporte da última hora, Zé Carlos Estável de Carvalho, que era o chefe da reportagem, também entrou para a publicidade. É um querido amigo até hoje, o Fontoura se foi, infelizmente. José Fontoura da Costa, começar a me mostrar anúncio, mostrar como era criativo aquilo e tal. Aí chega essa menina e pergunta se eu não quero trabalhar em publicidade, porque um amigo dela trabalhava numa agência chamada Interamericana, era uma agência muito boa, e Conheci. que ele lia as minhas matérias e achava que eu levava jeito para a publicidade, né? Ele gostava dos títulos, dos leads, né, e tal. Aí eu fui lá falar com ele e me contratou na hora, né? E pronto, a minha primeira campanha foi premiada no primeiro Salão de Arte Publicitária da Associação Paulista de Propaganda, e com a Folha de São Paulo, e a campanha, o primeiro job, com perdão da palavra do publicitês, o primeiro job que caiu na minha mesa era uma campanha de assinatura para o jornal O Estado de São Paulo. E assim, eu vinha do jornal, então via do jornal, foi barbada. Essa campanha chegou a ser premiada. Pronto, isso abriu a minha estrada na publicidade. Trabalhei aí em várias grandes agências, São Paulo, daí eu fui para Portugal para trabalhar em publicidade, trabalhei em Lisboa e no Porto, em Lisboa, trabalhei em 3 agências em Portugal. Voltei para São Paulo, aí de São Paulo comecei a vir para o Rio, vinha para o Rio, São Paulo me chamava de volta, ia para São Paulo. Nesse ir e vir, morei 6 vezes em São Paulo. São Paulo foi minha grande escola, assim, porque cheguei muito cedo aí, e onde você chega cedo é que realmente te embasa, né? Onde você chega cedo. Qual é a São tua? Qual é São Paulo foi a a... minha grande universidade. As ruas de São Paulo, os bares de São Paulo, os lares de São Paulo, os teatros de São Paulo, os cinemas, a biblioteca Mário de Andrade. Eu frequentei essa biblioteca logo no primeiro dia que cheguei. Eu ia passando numa rua, vi a biblioteca, entrei. Perguntei onde estava a sessão de poesia, apontaram onde era, peguei um livro, o livro e abri. Quando abri o livro, era um poema do Federico Garcia Lorca, traduzido por Manuel Bandeira. Ele dizia: canta os meninos na noite quieta, arroio claro, fonte serena. Anos e anos depois, os meninos, que tem o teu divino coração de festa, eu, um dobrar de sinos perdido na névoa,
Isso ficou nos meus ouvidos, li ali de pé naquela biblioteca. Anos e anos depois, iria me dar um romance chamado Balada da Infância Perdida. Foi a lembrança desse dia, chegando em São Paulo, subindo aquelas escadinhas da Biblioteca Mário de Andrade, entrando, perguntando onde era a sessão de poesia, pegando esse livro de poemas do Garcia Lorca, traduzido por Manuel Bandeira, o grande pernambucano, e pronto. Aí você... Eu acho que por aí já dá para dar uma dimensão da presença de São Paulo na na sua minha vida. vida. Né? Porque aí você saiu da biblioteca, pode até ter parado ali no sebo do Brandão, que era um ladrão, cobrava caríssimo, um cara lá do Recife. Mas andava um pouco, chegava na Ladeira da Memória. E a Ladeira da Memória era o tema do grande romance de Zé Geraldo Vieira, um grande escritor paulista. Então, você viveu ali a cena de São Paulo, indo do grande Mário de Andrade até a Ladeira da Memória, que é um título maravilhoso de um grande romance, de um grande escritor, Zé Geraldo Vieira. Olha, Zé Neumann Pinto, você agora vai me fazer chorar com isso, porque minha primeira hospedagem em São Paulo foi na Ladeira da Memória. Eu cheguei à biblioteca exatamente porque eu acordei num Na hotel Ladeira da chamado Liberdade, que ficava na Ladeira da Memória. Subi as escadas, tá? E quando eu subi as escadas, dei de cara com a Biblioteca Mário de Andrade. E ao sair da biblioteca, vou andando, dobro uma esquina onde estava o MASP, o MASP não, o Mapping. Você lembra do Mapping? Mapping, na frente do Dobra Teatro. ali estava o começo do viaduto do Chá, ali, em frente na esquina do Mapping, né? Dobrando ali, e tropeço com uma banca de livros onde eu encontro Zé Lins do Rego encadernado. Zé Lins do Rego, um volume com todos os romances dele. E encontro outro volume com a Raquel de Queiroz, todas os... E comprei. Antes de ter emprego, antes de ter nada, com os caraminguás que eu trazia no bolso, que eu juntei na Bahia. Primeira compra que eu fiz em São Paulo foi desses livros que eu encontrei no Viaduto do Chá. E foi fantástico, porque era o meu reencontro com o Nordeste ali. Né? São Paulo, você conheceu o celeiro Zé Amaro, né? Personagem de Fogo Morto. Então, o grande, trágico, né? E o grande tragicômico Vitorino Paparrego, né? Vitorino Paparrabo, né? O grande romance, na verdade. Sim. Romance maravilhoso. Mas o grande romance do Zé Lins grande. Não, Fogo Morto, aliás... E a aliás... Raquel, além da figura maravilhosa, que era a Raquel, minha amiga querida, amiga do meu coração, autora do grande clássico, o 15. Né? Então, você conheceu ali o Zé Amaro e o João Miguel, né? No Viaduto do Chá, em São Paulo. Sim. Você cruzou com o Zé Amaro e João Miguel. E vou contar para você duas pequenas glórias. Uma das últimas edições do Fogo Morto, da Zé Olímpio, tem um texto da orelha escrito por esse seu amigo aqui, a pedido da editora Maria Meremelo, que fez o mesmo pedido em relação ao 15 de Raquel de Queiroz. O 15 mantém até hoje, nessas edições comemorativas e tudo, mantém meu texto na orelha e que, numa edição comemorativa, pulou para a contracapa. Né? E eu só fiquei com pena de a Raquel não estar mais aqui para ler aquilo, porque eu a conheci e me divertia muito com ela. Era a pessoa que me deixava morrendo de inveja da liberdade que ela tinha de falar mal dos outros, com uma graça que você morria de rir. Tanto que o Carlos Heitor Coni tem uma crônica chamada Arte de Falar Mal, que é uma delícia, que ele conta quando foi na casa da Raquel para pedir o voto para a academia. Ela mandou abrir a porta, sentada lá na sala. Quando ele apontou na sala, ela levantou a mão e disse: olhe, se você veio aqui para falar bem dos outros, a porta está aí mesmo, pode se retirar.
Agora, se vem para falar mal, sente-se e vamos conversar. Quem sabe você vai ter o meu voto. Aí o Coni continua dizendo, e assim nós varamos o tempo, só salvamos 2 pessoas nesse mundo, as 2 que estavam ali presentes. As outras foram totalmente Todo... arrasadas. E aí eu conquistei o voto dela. Eu conheci a Raquel, eu era do júri de poesia, do Prêmio Nestlé de poesia, que era chefiado pelo Péricles Eugênio da Silva Ramos. E a Raquel foi a um jantar, junto com outros acadêmicos e tal, e um acadêmico reclamou, disse assim, mas, Raquel, só o Neumann fala aqui na mesa? Aí a Raquel disse, olha, se você tiver alguma história melhor do que a dele, conta. Agora, se não tiver, cala a boca e escute. A última vez que eu vi a Raquel, ela estava com a irmã, lá no Jardim Botânico, no Rio, pegou uma flor e deu para mim. Nunca mais vi a Raquel. A última vez que eu vi a Raquel foi na televisão, numa bela série, um repórter muito bom da Globo, que fez uma reportagem especial sobre o 15, uma comemoração lá qualquer dos anos do 15. Você deve saber melhor do que eu, que você teve até a honra de escrever uma orelha, né, para a Raquel. Né? Mas a Raquel era uma figura. E a Raquel é uma figura da minha infância, porque eu li a última página do Cruzeiro. Né? A última página do Cruzeiro era a Sim, eu lia crônica também muito. de Raquel. Mas voltando à publicidade, na publicidade você conheceu também esse cara aqui, ó. Isso aqui é uma xilogravura do Ciro Fernandes, meu conterrâneo de Iraúna. Conheci no Rio de Janeiro. Conheci, ele andou frequentando a publicidade também. Ele era parceiro, ele fazia dupla com Origem de Lessa. Foi anterior a mim, isso. Né? Anterior. Origem de Lessa. E aí conheceu Ivan Lessa. E ele conta uma história muito engraçada aqui no Dois Dedos de Prosa, que depois de muita luta eu consegui convencê-lo a fazer, né? E foi um dia que ele estava acho que na Avenida Atlântica, um lugar qualquer no Rio, e olhou, vinha um carro com um sujeito com a bunda de fora colado no vidro. E era o Ivan, o filho do Origem, o célebre Ivan Lessa do Pasquim. Mas você chegou a conviver também com a Origem de Lessa ou só você conheceu só o Ciro? Conheci pouco. Era um homem muito educado, uma pessoa assim muito boa, mas tive poucos encontros com ele, pouquíssimo. Com o Origem ou com o Ciro? Com a Origem. Com o Ciro também eu tive poucos encontros. Tinha quadro dele, tudo que eu comprei, né? Eu gostava muito dele. Gosto, né? O melhor xilogravador do Brasil, na minha opinião. Aqui tem esse da Isabel comigo. E aqui. Tem um traço forte, tem um traço muito forte. Aí, isso aqui muita gente pensa que é o chicanismo, mas sou eu. Né? Mas me conta, da tua passagem pela publicidade, qual é a passagem mais marcante? O que é que mais ficou marcado em você e o que é que ficou na tua literatura? O que marcou mesmo é uma coisa que eu costumo dizer o seguinte, que o jornalismo me ensinou a ver o mundo e a publicidade a contar isso rapidinho. Eu sou produto dessas 2 escolas, né? E a publicidade foi uma espécie de afinação da minha técnica de escrever, porque é aquela coisa de você dizer muito com pouca palavra, né? Na publicidade foi ótimo, como exercício diário dessa contenção. Né? Uma coisa da qual eu procurei me libertar agora no romance Querida Cidade, porque todos os meus romances eram bem pequenos, como desde o primeiro. Né? O primeiro romance, Um Cão Voando para a Lua, tem 100 páginas. Né? 1972. 72, vai fazer 50 anos agora. Né? E o que acontece é esse aqui, ó. Cão Ivando para a Lua. Essa capa é a primeira capa, que eu gosto muito. Se eu passo ali, compro na hora. Um título desse eu compro na hora. Né? O título já vale um belo romance. Você vê, é magrinho, né? Essa terra também é magrinho. Aqui a capa
essa capa durou Faz da mais um primeira pouquinho. à Cubra a sua cara 14ª com a capa. edição. Cubra a sua cara com a capa, para a gente ver. Aí, que bela Capa capa. do grande Elifas Andriato, aí mora em São Paulo. Maior capista do Brasil. Ele é do norte do Paraná e mora em Isso. São Paulo. Né? Filho de camponês. Ele fez todas as ilustrações. Gênio. As ilustrações aqui. Gênio. Agora a capa é do Vitor Burton, da editora Record, que mudou de editora. Chegou na Record, na 14ª edição. Esse livro já está com 32 edições no Brasil e edições em 15 línguas. Uma coisa assim fantástica. Como você diria no seu tempo de latinista, aí chega, graças. Isso para dizer meu argumento. Eu estava aqui no diapasão publicitário. Aí chega, começa a estender mais um pouco aqui um táxi para a Viena da Áustria. Essa é a edição da Gallimard. A edição... Aí vai rodando até chegar agora ao 12º romance, o Querida Cidade, 430 páginas. Aí eu já deixei de lado a minha obsessão com a técnica publicitária, de dizer muito em poucas palavras. Aqui eu quis dizer. E nisso, no final, eu me lembrei, tem aqui uma pequena homenagem à Paraíba, à grande Paraíba, porque no final eu me lembrei de uma vez que eu fui ao Festival de Areia, a terra onde nasceu, a cidade onde nasceu Zé Américo de Almeida. A Areia é uma cidade agradabilíssima, porque ela fica no alto, ela é na montanha. É uma espécie de Petrópolis lá da Paraíba. E nesse festival, estava falando de romance rural, romance urbano, né? De repente, alguém levanta a mão, um jovem levanta a mão e pergunta: escritor, mas o que é romance? Eu parei, pensei, o que eu vou responder? Falei assim: quer saber mesmo? É uma história cheia de histórias. Aí você fez. Aí você fez a cidade. Quando cheguei ao final desse negócio, eu me lembrei disso. Eu disse: foi o que eu consegui. Agora, eu me lembrei desse... Paguei o tributo àquele garoto lá da Cidade de Areia, na Paraíba, que me fez essa pergunta. Anos e anos depois, está aqui, paga a promessa. Uma história cheia de histórias. Eu vou falar desse romance, mas antes eu vou te contar que eu fui à Areia, a última vez que eu fui à Areia faz muito tempo, eu almocei com Zé Américo de Almeida e Francisco de Assis Barbosa na casa de Zé Rufino, um primo de Zé Américo, a casa mais bonita do interior da Paraíba, lá em Areia. E o Francisco de Assis Barbosa era meu ídolo, porque eu tinha lido a entrevista que ele fez com o general Dilermano de Assis, que matou o Euclides da Cunha, um livro de antologia de reportagens da editora Bloch. E o Zé Américo era meu amigo, eu tinha 20 e poucos anos, ficamos amigos, ele com 90 e eu com 20 e pouco. Frequentava a casa dele na praia, né? E tivemos esse encontro lá em Areia, que é inesquecível. Né? E agora estou em 23, vai fazer 100 anos, né, da edição do A Paraíba e Seus Problemas, que é um grande livro, e o Marcos Formiga, que está organizando, me deu a honra de pedir que eu escrevesse um texto a respeito. Eu vou fazer isso ao lado de uma grande colega sua, Maria Cristina Cavalcante Albuquerque, lá de Recife, né? De quem eu editei uma obra-prima, né? Luz do Abismo. E então eu lembrei da conversa de Zé Américo, e aí está. Agora, em relação à Querida Cidade, você me mandou o livro, eu comecei a ler aqui em São Paulo, me perdi aqui nos meus afazeres, fui ler nas férias. Aí eu fiz a melhor coisa do mundo. Eu li na praia mais bonita do mundo, a praia de Cabo Branco, em João Pessoa,
Mandei, inclusive, uma foto para você provando isso. Eu vi, foi bonita, bonita. Nessa praia, eu tive duas enormes emoções. A primeira foi o seu livro. O livro de Antônio Torres é emocionante. Me lembrou muito uma cobrança que a Nelly da Pion, que é amiga dele, amiga minha, me faz, que ela sempre me cobra que eu escreva sobre minha cidade, sobre o meu Nordeste, porque ela acha que eu escrevo melhor quando eu falo da minha terra. E realmente, eu não sei se Querida Cidade é a obra-prima do Antônio, que, como Vando para a Lua, é uma obra-prima. Essa Terra é uma obra-prima, Um Táxi para Viena da Áustria, que mereceram, né, uma relação especial que ele tem com a França de Molière, né? A França do meu ídolo, Albert Camus. A França o considerou chevalier des arts et de lettres. Como é que começa essa tua relação especial com a França? Depois a gente fala do livro. Mas começa um dia... Bom, primeiro, quando eu morava em Alagoinhas, no interior da Bahia, o serviço de alto-falante e a rádio emissora local costumavam tocar uma música que dizia o seguinte: eu não morro sem ver Paris. É aquela coisa do todo provinciano, e os norte-americanos provaram isso, a geração de Hemingway, Fitzgerald e depois o Henry Miller, provaram que eles, que eram também provincianos, porque todos vieram de uma província norte-americana, amaram Paris. Todos amaram muito Paris. E um dia eu cheguei lá, morava em Portugal e tal, e fui lá a pretexto de ver uma grande retrospectiva do Pablo Picasso no Grand Palais e no Petit Palais. Aí chega no mês de janeiro, frio para danar, né? Eu saio do hotel, estou numa esquina procurando um táxi. Aí para um táxi, abre a porta e diz para mim: faz frio, não faz? Eu disse: faz. Ele viu que eu estava tremendo. Aí ele pergunta: de onde você veio? Eu disse: Brasil. Aí o cara enlouqueceu, largou o volante e começou a bater assim: Brasil, Brasil, Pelé, Pelé. Aí vira para mim e diz assim: mas que adianta você ter vindo do Brasil? Eu disse: por quê? Eu disse: não me trouxe o sol. O meu primeiro contato que eu tive com Paris foi esse magnífico, né? Magnífico, desse motorista táxi. Eu ia para o Grand Palais, para a exposição para a retrospectiva do Picasso, do Pablo Picasso. Bom, eu não sei por quê. Um dia, a minha primeira editora, Anne-Marie Métellier, que publicou Essa Terra e que foi muito bem, me levaram lá por um mês para o lançamento, convidado do governo francês, né? E aí foi com grandes entrevistas, Sorbonne, no Grand Palais, tive uma entrevista no Grand Palais, teve no encerramento da Expolang, uma mesa sobre a primeira palestra que eu fiz lá, sobre literatura, cinema e linguagem, e a mesa era composta, estava lá o Joaquim Pedro de Andrade, o autor do Macunaíma no cinema, e o mediador era o Jacques Thériault, que foi o tradutor do Macunaíma livro, Macunaíma filme, Macunaíma peça de teatro. E o tradutor do Essa Terra, né? Tradutor. O homem ficou um tradutor tão famoso que o nome dele está aqui na capa, né? Traduir por Jacques Thériault, né? Essa capa é muito bonita, é de um artista plástico português que morava em Paris à época. O nome dele, deixa eu ver aqui, um artista importante. Deixa eu ver. José Davi, está aqui atrás. José Davi. Bom, e aí, meu amigo, já fui àquela cidade 13 vezes. E não só a cidade, já uma porção de cidade do interior, sempre palestrando. Estou com 5 romances publicados lá.
e um conto numa antologia. O último romance que saiu lá foi O Nobre Sequestrador. O Meu Querido Canibal também, o Meu Querido Canibal e o Nobre Sequestrador tiveram um grande tradutor, o Dominique Stoenesco. E o Jacques Terriot já deixou esse mundo. O Henri Rayat, outro grande tradutor, querido amigo, traduziu Um Táxi para a Avenida da Áustria e para Gallimard. Esse já se foi. Mas agora tem o Dominique Stoenesco, que também está deixando a peteca, não deixa a peteca cair, né? Essa relação. Um dia a minha editora, aquela editora que eu falei, perguntou: Antônio, você fala muito pouco francês e anda por aqui tão à vontade, é tão convidado, vai para cima. A que se deve isso? Eu disse: Anne-Marie, eu acho que é porque eu gosto da cidade e a cidade percebe. Só pode ser isso. A cidade percebe. Então, Ela ela sente me de trata, força o amor. ela me Escuta, trata muito bem. aí eu estou lá lendo o livro, chorando, lendo, chorando, me emocionando e tal. É a história da minha vida, é o livro que a Anélia me pediu que eu escrevesse. Eu vou escrever, é claro, o outro, né? Mas Você ainda me vai fala um escrever o pouco que a disso. Nélida pediu. O que é que fez você parar durante esse tempo todo para até escrever Querida Cidade? 7 anos, não é isso? Porque o Crio da Cidade foi um livro sonhado. Eu sonhei com ele logo que fechei a trilogia que começa com Essa Terra, prossegue com Cachorro Lobo e chega a esse que eu gosto muito dessa capa do Vitor Burton, que é um retrato assim do ir e vir, né, Nordeste São Paulo, né? É esse ônibus aí. É Esse uma ônibus bem maravilha. lá, Essa capa é maravilhosa. né? E essa capa é uma foto tirada da inauguração de Brasília. A inauguração de Ela, Brasília. Né? Fantástico. Eu tinha terminado esse livro foi lançado em 2007. Estava meio à toa na vida, sem saber o que fazer, quando uma noite eu sonhei que eu acordava no último andar do prédio mais alto de uma cidade, que eu não sabia qual era, no sonho. E a cidade estava cercada de água. Eu chegava assim a um parapeito, assim, uma vidraça, e ficava contemplando as águas e sem saber o que fazer de mim mesmo ali. O sonho era só isso. E esse sonho foi muito bem, desculpa mostrar de novo, mas foi muito bem captado pelo artista Leonardo Iacarino, aqui na capa. Ele captou muito bem essa imagem do homem refletida no espelho das águas, né? Então, eu tinha só essa imagem. E como fazer o romance daí? Aí pronto, né? Palavra puxa palavra e vai embora. Primeiro veio o título, Querida Cidade. Aí eu digo, aqui cabe tudo, né? Cabe tudo. todas as cidades do livro, todas. A primeira, a Todas, Rosa. todas as cidades, todas as cidades do mundo. E sempre ouvindo ao fundo uma música que não sei se foi do seu tempo, que você é mais novo do que eu, mas é do meu tempo, chamada Dolores Sierra. Sim, Dolores senhor. Sierra nasceu em Salamanca e vivia na beira do cais, em Barcelona, na beira do cais, né? E o verso seguinte dizia: quem nasce na roça tem sempre a ilusão de viver na cidade. Então, essa coisa ficou no meu ouvido. Eu digo, eu vou fazer um romance seguindo essa trilha sonora. Né? Quem nasce na roça tem sempre a ilusão de viver na cidade. E fui embora. A cidade como sonho, a cidade como projeto humano, a cidade como desejo, a cidade como tudo, né? Como tudo. Como processo civilizatório, como o que você quiser, a cidade representa, né? E A pronto. Record devia, a Record devia fazer um CD, um vídeo, sei lá, com todas as músicas que você. Mas vai dar um trabalho, hein? E eu fico imaginando
Você lembrou isso assim de sopro ou você pesquisou? Porque você cita Era tudo muito, na lembrança. Não, era tudo na tudo na lembrança. Era lembrança. no correr das teclas, o que vinha, que eu me lembrava que casava com aquele momento, né? Os sentimentos que iam casando naquele momento. E, e eu sou de uma região muito musical, tinha muito músico na minha infância. E quando chega o serviço de alto-falante, no ano de 1950, aí muda a cabeça do lugar, né? Porque eu nunca me esqueço quando, às 6 da tarde, o locutor anunciava a, a, as Ave Marias, o Augusto Calheiros cantando Cai a Tarde, Tristonha e Serena. Né? Ah, de Tristonha e Serena. E Augusto. aí, alguns Calheiros. Né? Aí depois entrava o locutor dizendo para a menina de azul e branco, que nesse momento vai passando pela calçada da igreja, alguém com muito amor e carinho oferece esta linda página musical do nosso cancioneiro popular, na É, voz do cantor das multidões. Orlando Aí Silva. entrava Orlando Silva, tu és. As meninas todas iam para as janelas, todas cheirando a sabonete e ao calol, nas suas cambraias engomadas, iam para a janela achando que o cantor das multidões estava, cada uma achando que era para É o ela. tio. É o tio do romance. É o É, tio. É o tio do romance. Paquerava é, todas. Hein? é, Teve que fugir da cidade porque o marido queria matar e tal. O é, delegado. É o tio. É. Olha, e você tem esses discos todos? Ouviu para fazer o disco ou ficou só na memória mesmo? Fazer o livro? ficou muito na memória. Não, eu tenho alguma coisa, eu tenho Orlando Silva, eu tenho. De vez em quando me baixa uma nostalgia danada e eu ouço, né? Bolero, eu guardo muito bolero. Isso numa gaveta cheia de disco de jazz, cheia de toda a bossa nova do mundo, todos os cartolas, zequetes, etc. Mas as músicas. Aquele tempo era um tempo que fazia sonhar, a música fazia sonhar. Né? O, os boleros, então, era assim, uma coisa de chorar, né? De tão bonito que a gente achava. Né? É, Depois chegou a Bossa Nova e nos ensinou que aquilo tudo era brega, né? Sabe? é. Era brega. Mas eu não tenho nenhum preconceito com isso. Vou de Vilas Lobos ao Trio Iraquitã. Sabe? Vou de Moza A Cascatinha. a Cascatinhana. Poxa, Cascatinhana. Cantando Meu Primeiro Amor, né? Cantando Aranhas. Índia nos teus ombros, teus longos cabelos, né? Nos teus ombros caídos, ou Na Noite é Tíbia nos encontramos em Lago Azul de Pacaraí, eu achava isso Pacaraí. bonito. E quando ouço de novo, volto a achar bonito. Né? Mas que me desculpe o tom, que eu adoro, está até na epígrafe do livro, né? É, Tom, sim. que o Baden, que eu adoro, venero, todo mundo, Vinícius, Chico, Caetano, Gil, todo mundo que Caymmi, todos eles que me perdoem, mas tanto gosto deles quanto desse outro lado da música brasileira, esse lado mais dito mais brega, né? Prega. Eu gosto também. Né? Ou seja, passeio tranquilamente entre o brega e o chique. Né? E minha Essa é literatura do também é prega um ao pouco chique. isso. É bastante isso. Né? Vai do Você brega ao escreveu, chique sem o menor problema quanto a isso. você escreveu Querida Cidade integralmente em Itaipava? Você já tinha abandonado São Paulo e Rio, a sua atividade de ponte aérea, e depois a sua permanência no Rio? Estava em Não, Itaipava quando não, escreveu? eu já estava aqui em Itaipava, eu vim para cá, eu comecei o livro em 2009, eu estou aqui desde 2008. Né?
demorei um pouco, tal, e o processo foi muito lento. Eu me achava assim, escritor mais lento do mundo, e me enervava isso. Até compreender que o romance estava pedindo para ser escrito devagar. E deixei ser devagar. Então, foram 12 anos, né, de 12 vagareza. anos. 12 anos. 12 anos fazendo romance, nunca levei tanto tempo, né? Agora, pela reação das pessoas, eu acho que valeu a pena, porque, assim como você, tenho ouvido coisas lindas, lindas de leitores, de gente que está escrevendo, da crítica, né? Tem gente escrevendo coisas muito bonitas. Eu fico muito feliz com isso, porque o Loyola, por exemplo, me telefonou para dizer é um outro Torres. Eu digo, ai, que bom. Começou com o primeiro leitor, o Rodrigo Lacerda, da editora Record. Ele escreveu a orelha do livro, ele me disse, é diferente de tudo que você escreveu. Eu disse, puxa, era isso que eu queria ouvir, né? Porque todo mundo que escreve, você sabe disso, você luta pela sua superação. Cada página que a gente faz na vida é um exercício, um esforço de superação da página que você fez antes, né? Quer dizer, você quer avançar um pouco mais, ou bastante mais do que você já fez. Então é isso, Zé. Eu acho que todo esse esforço parece ter valido a pena e eu me sinto recompensado. Quer dizer, a grande paga do soldado escritor, quem faz é a querida e o querido leitor, né? O Esse é que Rodrigo faz a Lacerda grande paga. escreveu um belo romance sobre o avô, né? Não é ele? O Rodrigo Lacerda, neto do Lacerda, né? Ele é um editor que é filho e neto de editor, que era filho do Sebastião, né, do Lacerda. Sebastião Lacerda. E E ele escreveu um livro belíssimo sobre o Carlos Lacerda, né? eu tenho aqui, ele me mandou naquela época, ele me mandou, está aqui na minha estante de livros de história. Tá aqui Belo livro. Eu era muito fã do Carlos Lacerda, mas eu vou ter que terminar aqui o nosso encontro, porque já tomei muito do teu tempo. Eu queria dedicar esse programa, então, à minha amiga Maria Amélia Mello, que foi citada aqui, com quem eu não me encontro há muito tempo, e me encontrava muito na casa de um amigo muito querido, grande camoniano, Álvaro de Sá, e a Neide de Sá, primeiro em Santa Teresa, vendo o Maracanã, depois perto do Jardim Botânico, onde eu encontrei a Raquel. Então, eu queria mandar um beijo para a Maria Amélia, que faz muito tempo que eu não vejo, também faz muito Também tempo faz tempo que eu não vejo a Maria Maria, eu gosto muito dela. que não trocamos cartas, né? Mas eu quero só contar aqui uma emoção surgida da leitura do livro Querida Cidade. O livro me emocionou muito, muito, o tempo inteiro, da primeira à última página, e eu senti que eu tinha feito uma escolha certa de ler na praia. E no dia em que, quando começou a apertar muito a pandemia, agora, nessa fase, a Isabel, que está aqui comigo, me proibiu de ir para lugares fechados com outras pessoas com quem nós não convivêssemos muito, a mãe dela e tal. E aí eu marquei um encontro com uma amiga antiga, amiga dela, minha mulher é doutora em História na USP, e essa amiga dela é historiadora e advogada. Nós marcamos no busto do Tamandaré, que faz a conexão da praia de Tambaú com a praia de Cabo Branco. E ali eu vi a cena mais bonita dos meus 70 anos de vida, viu, Antônio? E a leitura do teu romance foi fundamental para eu sentir aquela emoção, porque aquilo era o seguinte, era uma transposição do interior para o mar, porque essa cena é a seguinte, uma lua magnífica sobre Tambaú e Cabo Branco, e famílias, grupos religiosos, terreiros de macumba, partidos políticos se reúnem para ver a lua e o mar. Eles fizeram um aterro
do busto do Tamandaré até o mar, colocaram uns postes muito altos com holofotes, a lua entra em cena e aquelas pessoas sentam-se na praia como se estivessem nas calçadas de suas casas, em Junco, em Uiraúna, onde quer que haja no interior do Brasil. Onde a minha mãe me dizia os versos de Castro Alves, onde a sua mãe, certamente, lhe contava belas histórias. E ali eu vi a cena mais linda que eu já vi na minha vida, que foi essa. Me lembrou talvez um pouco La Naveva, do Fellini, uma coisa assim belíssima, cuja beleza eu só pude entender inteiramente depois de ler o teu livro, porque o teu livro é exatamente isso. Eu espero estar falando uma síntese, né? Que talvez você concorde ou não, mas a síntese é essa: é o interiorano sentado na cadeira de praia, vendo a lua sobre o Atlântico. Do outro lado, África, porque do meu lado direito, a ponta de Seixas, que é o ponto extremo oriental das Américas, é o lugar mais próximo da África, do continente americano, né? Que é o fim da praia de Cabo Branco. Manaíra, Tambaú, Cabo Branco, ponta de Seixas, no Cabo Branco, a lua no céu e no mar de Tambaú e de Cabo Branco, e a memória toda a minha vida, porque o testemunho que eu dou disso aqui é o seguinte: aqui está contada a vida de milhões de sertanejos, inclusive eu. Aqui está contada a vida de quem saiu e ficou, e de quem não ficou, voltou, né? Eu acho que é o grande livro sobre a diáspora no Brasil, a diáspora que o Luiz Gonzaga resumiu de forma magnífica. Meu querido amigo, meu saudoso amigo, Luiz Gonzaga do Nascimento. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a leitura do Querida Cidade foi fundamental para que eu pudesse entender a beleza total daquilo que envolvia a lua, o mar, a cadeira de praia, o interior e a areia. Que maravilha! Assim eu choro, Zé Nilo. Sim, eu choro. É bonito demais essa imagem. Você pode chorar, porque eu chorei muito. Isso pede uma trilha para mim. Quando eu vim do sertão, seu moço, no meu bodocó, a viola era o saco e o cadeado era o nó. E aí eu te lembro outra, de um futuro confrade seu, e diz o seguinte: Lamento Sertanejo, de Gilberto Gil e Dominguinhos, meu querido Nossa, amigo. essa é do Dominguinhos com Gilberto Dominguinhos Gil, é por de letra de matar. Gil. Não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo. Eu quase não saio, eu quase não tenho amigo. É isso aí. Quase que não Rapaz, consigo que viver na emoção! cidade. Essa é genial. Quase que não consigo viver na cidade se não for contrariado. Se não for contrariado. Não é uma coisa belíssima? Agora, É belo belíssimo mesmo. demais, demais, demais. O Olha, homem. já que nós lembramos aqui Josimar Moreira, que foi o diretor da Última Hora no meu tempo lá. Eu queria lembrar aqui, mandar aqui um grande beijo para a filha dele, Cristina Moreira, que mora em João Pessoa, que foi quem me levou um dia a conhecer a praia de Tambaú. Ela está aposentada da Universidade Federal da Paraíba, onde ela foi, se não me engano, reitora ou diretora de letras da Universidade da Paraíba, em Campina Grande. Mas mora em João Pessoa e lá nos reencontramos no congresso que eu fui. Cristina Moreira, Zé Neumann Pinto é um paraibano de responsa e, em nome dele, te mando um beijo. Cristina, quando estiver em João Pessoa com o meu querido amigo Antônio Torres, leve-o para o busto de Tamandaré, ver a lua cheia de Tambaú sobre o mar de Cabo Branco. Parabéns, Antônio Torres.
Você escreveu uma Obrigado, obra-prima. Zé. Muito obrigado, Zé Pinto. Zé Neubno Pinto, grande companheiro. E fico aguardando o seu romance. Aguarde. Fique sentado. Talvez 12 anos eu nem sei se vou viver. Agora eu tenho um estímulo para isso, que é um filho de 2 anos e meio. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Beijão, Antônio. Tchau.